Vamos a dar Bom inicio dia novamente. Vamos agora então dar al início webinar sobre ao nosso el webinar. avance de la cosecha Hoje vamos falar do 2024 de progresso da las clases colheita de trigo Hard Winter 2024 das y classes Soft de Winter trigo de los Hard Red Estados Winter e Unidos. Soft Red Winter dos Queremos Estados primero Unidos. agradecer a Antes de mais todos nuestros nada, clientes gostaríamos en de agradecer a Sudamérica todos os por su nossos clientes participación da e interés en América este seminario do Sul, da y América también a Latina, pelo todo el seu equipo de interesse la US neste Santiago webinar de e também a permanente toda a apoyo equipe por haber da hecho US Wheat realidad esta Associates de actividad. Santiago por nos ajudarem a Adicionalmente, realizar queremos esta agradecer atividade. a los Também gostaríamos de presentadores que nos van agradecer a aos introducir, nossos como palestrantes, que también já vou a apresentar, eh, como las também personas que nos van a ayudar el día de hoy con la aos traducción que al irão nos idioma ajudar hoje español y com portugués a respectivamente. interpretação, tanto para o Eh, português quanto Haciendo para o una breve espanhol. introducción, Apenas estamos para revisando las podermos cifras de los começar, Estados eu Unidos estava con olhando los aqui os últimos números reportes dos UASI Estados Unidos de y acordo vemos com que o los último Estados Unidos se relatório. espera que E produzca vimos que espera-se que os 5,4 Estados millones de Unidos toneladas más produzam, então, esta temporada, la temporada um 5 milhões 2024-2025, de comparado toneladas con la métricas a mais comparada a 2023-2024. En el 2023, caso de las 2024. clases de No trigo que caso vamos a das presentar classes hoy de día, trigo que nós iremos apresentar hoje, las clases de trigo que vamos a presentar hoy día e representan nós vamos más del então falar do 50% de la Hard Red producción Winter e total Soft de Red trigo Winter de los representam Estados mais de Unidos. 50% da Haciendo una produção de breve trigo dos Estados recapitulación, Unidos. Apenas para que nós vimos possamos que revisar os en la números, temporada pasada observamos que se na produjo temporada passada se 16,4 produziu millones de toneladas de Hard 16,4 Winter milhões y de en Hard esta Red Winter temporada e 24-25 de nesta la cosecha safra 2024 de los Estados 24-25, Unidos, o se USDA dos proyecta Estados una Unidos producción de projeta então um 20,8 número millones de toneladas, de ¿no? Eh, 20,8 milhões de Podemos hablar toneladas. de Nós casi podemos 5 então millones de falar de toneladas quase más. 5 En milhões el de caso del soft toneladas red a winter, mais. la Para o situación es Soft Red diferente. Winter, a La situação é tendencia es que en la diferente temporada com pasada, relação à en la safra temporada passada, 2023-2024, 2023, se 2024, produjo 12,2 quando millones de produzimos toneladas de 12,2 soft red milhões de winter toneladas do y Soft Red en la Winter temporada actual se e espera é, una para a producción atual cercana a safra, los espera-se que 9,4 se millones produza de toneladas. aproximadamente 9,4 Se milhões de espera que la toneladas métricas. exportación de trigo soft red Esperamos que a winter exportação do Soft caiga Red en Winter aproximadamente caia em 1,4 millones de aproximadamente toneladas 1,4 milhões de desde toneladas métricas 4,4 millones e de exportados la que vá temporada para anterior a 3 4,4 milhões millones de de toneladas toneladas da safra proyectadas anterior para 3 exportadas milhões de en toneladas que serão exportadas então 2024-2025. na safra Queríamos 2024-2025. comentarles Também que gostaríamos de lhes dizer todas las preguntas que las pueden todas hacer a as través del chat. perguntas poderão ser feitas Realmente usando durante la então sesión, o ícone de tanto las chat preguntas e serão referentes a Hard Red Winter respondidas como a Soft Red tantas as Winter. perguntas com Y relação ao Hard Red importante, Winter quanto ao no se Soft Red olviden que Winter. abajo de su E, por pantalla favor, não se pueden esqueçam que escoger na el porção idioma inferior que da quieren sua escuchar la tela presentación. podem, por favor, Nuestros escolher o idioma presentadores de harán la sua presentación en preferência. inglés, Os sin embargo nossos tenemos palestrantes canales en falarão portugués em y en inglês, mas español estamos que oferecendo usted podrá interpretação escoger simultânea para en la parte português e inferior para espanhol. del Mais uma vez, o círculo ícone y fica escoge el idioma na porção abajo de la inferior caricatura da azul. sua tela, com um ícone Sin que más parece um preámbulos, globo. Bem, sem mais presentando delongas, gostaria então agora a de flamantes apresentar os expositores del día de hoy nossos sobre el Harvard Winter. Va a brilhantes hablar el señor Aaron apresentadores. Harris, O Aaron Harris vicepresidente de vai falar sobre investigación y Hard Red Winter. operaciones Ele é de la vice-presidente de Comisión de Trigo de investigação e Kansas. operações da Y Comissão de posterior Trigo a do su Estado do presentación, Kansas. Posteriormente, señora Erika Oakley, vicepresidente de teremos a programa senhora de Erica US Oakley, Associates, vice-presidente nos de dará el programas da informe US Wheat preliminar de la Associates. cosecha de Ela trigo vai nos dar soft então red um informe winter. preliminar da Sin más qualidade do preámbulos, trigo quiero Soft Red dejar Winter. ahora Portanto, mais uma con vez, el agora señor Aaron gostaria de Harris. passar a palavra ao Muchas senhor gracias, Aaron. Aaron Por Harris. favor, Muito adelante. obrigado, Aaron. E, por favor, a palavra é Gracias, sua. Miguel. Buenos dias a Muito todos. obrigado. I'm happy to be speaking with Bom all of you dia, today. estou I've had the muito pleasure feliz of por estar visiting aqui. most of the Eu very beautiful tive o countries prazer and look de forward to visitar a getting maior back. parte I'm dos happy to lindos share países some que good compõem news esta with you região this e morning about gostaria the então de hard red winter wheat compartilhar crop boas in notícias com to relação friends ao who may be in trigo Rio Grande do Soft Sul, Red Winter. Brazil. I hope Aos that colegas do rains Rio will Grande do finally Sul, end no and Brasil, the soft espero que as chuvas strategy that lhes deem uma all the farm trégua. ministers there in February Fiquei is sabendo a então de beautiful toda a country. So tragédia que with aconteceu that, we'll nesta go região e share nesse my país tão slides lindo. here.
Eu vou compartilhar os meus slides. Miguel, if you can give me a thumbs up if you see Miguel, por them. favor, se puder me Okay, indicar se está will do. conseguindo For visualizá-los. my program, what I plan Bem, on doing this morning is talk a para little esta bit manhã, about how eu wheat planejei gets falar from um the pouquinho farm sobre to como o cities in trigo South sai America. das Then I will give you a propriedades e preview chegam of então the hard red winter à crop that is América coming your do way Sul. E vamos and falar take então do Hard Red look at Winter the e quality of the vamos Mexico então crop. falar sobre a qualidade do Greetings nosso from trigo Kansas. Hard Red I Winter. am coming to you from Bem, Manhattan, eu venho do in the estado center of the United de States, Kansas, estou na cidade de located in the Manhattan, fico Innovation bem Center. na região And of central, course, no nosso there are a centro lot of de farmers in the inovação. U.S. E dedicated claro to que há making muitos wheat produtores dos that we Estados eat. Unidos que se There are dedicam a 17 produzir o state trigo commissions that que are members todos of the U.S. Wheat consomem. Associate, Somos 17 including the ones in the comissões, Central Great Plains that incluindo are growing the também hard red aqueles winter na wheat. região And our também que farmers produz o Hard Red work with Winter, então na TechNet, planície two central. universities, E and we're nós também temos constantly contato trying to com get as a better universidades. quality A nossa product back ideia é into your sempre hands. termos o melhor We produto entregue nas a suas very mãos. good quality analysis as the crop comes Fazemos in. uma boa And of course, we análise de have our friends qualidade in the quando U.S. o Wheat trigo Associate chega e that do também an temos excellent os job nossos providing amigos da US Wheat technical Associate que lhes service and market fornecem assistance. todo o serviço It's técnico e a assistência busy de story, really, mercadológica. of how U.S. wheat gets from the Bem, farm to the então, export. como é que o Starts trigo at the americano farm sai level. da Our propriedade e farmers chega à have a exportação? number of Os wheat varieties produtores they can trabalham com choose from to diferentes plant cultivares, the eles high podem yielding já and high escolher quality aqueles que varieties. têm a maior And then when they produtividade, a harvest, melhor they really qualidade, have two e options. depois They da can colheita deliver eles têm the duas wheat to the opções. Ou local eles country entregam elevator, trigo, which então, is para o the majority of elevador the do farmers país, do, é a or they can maioria store dos that wheat produtores on fazem isso, ou farm. eles podem armazenar o Only trigo na sua very little grain propriedade. is stored on Mas here in muito Kansas. pouco do Most of trigo it is produzido delivered é to stores. armazenado no estado do There is more Kansas. Muitos on-farm ficam, então, storage further north. em áreas de That wheat, armazenamento all of it, comerciais. is E raised esse in trigo, 10,000 metric finalmente, ele é tons transportado, by então, em 100 lotes de cars 10.000 of grain toneladas métricas down to em export. 100 vagões. Isso And it's chega, freighted and então, loaded with até os wheat for nossos locais de transportation. escoamento. Wheat moves from E the o trigo, interior então, of the United States to passa do export in interior three dos ways. Estados The Unidos para majority of that exportação de is três done by formas. A railroad grande maioria feita unit pela trains, malha most of it is done by ferroviária, larger unit trains, principalmente double unit trains trains, of também 110 cars. aqueles com até About 100 30% of the vagões, wheat can e move by river 30% barge. do We've trigo been pode blessed with ser a very good transportado river pelas system chatas, here e in nós the United temos um States. excelente sistema Some of it fluvial will nos go down Estados into the Unidos. Mississippi River, Parte and disso vai then chegar no we, rio off the Mississippi, Pacific Northwest, obviously the chegando Columbia River. e também But usamos o rio 2% of our Colômbia wheat para a produção que is vem moved by truck. do noroeste do Pacífico e menos de It 2% takes pela a good malha logistics rodoviária. system and Mas é coordination importante to make termos all uma this boa happen. logística e uma We'll use an coordenação example para tudo isso of a acontecer. Handymax Aqui nós vessel temos with um 40,000 exemplo ton capacity. de Until that ship de um, requires um wheat from navio, approximately né, de uma 20,000 embarcação metric de tons, 40.000 it toneladas. takes O farmers trigo vem de in their aproximadamente 20 trucks mil hectares. 1,300 Então, trips tudo to isso é take that wheat to the transportado elevator. pela That malha wheat is rodoviária, shipped to 1.350 their carretas até os grain loading elevadores, facilities, sendo que nós loaded precisamos with de rail uma cars that ou have to mais transport of the grain instalação de to hold that carregamento do trem, 40,000 ton e daí capacity. nós usamos And it has to também travel up de to 2,000 440 kilometers, and vagões, e those eles trains viajam have to até arrive dois at the mil same time quilômetros. at the E export todos os elevator trens precisam to chegar unload ao to mesmo the tempo no fleet elevador, for que vai fazer a export, exportação, weighed, para serem and carregados e to be depois loaded into the ship descarregados, serem at pesados, approximately 15 to fiscalizados e 1600 tons per carregados. hour. Então, So it is quite the 1.500 a arduous 2.000 process. So toneladas por hora. É in um summary, processo we work bastante very hard to impressionante. get our Para wheat resumir, nós right trabalhamos from muito plant para que a to gente harvest possa at the farm trabalhar level. Then we desde rely on our a friends with the Wheat propriedade, desde a Association to produção, market that wheat e também overseas and provide temos the os nossos technical amigos da service. US Wheat We have Associates que nos very oferecem o serviço efficient técnico e transportation and também handling todo o system. suporte But what is mercadológico. really E important temos to you, the também, o que é buyer, muito our importante, é contractors uma for the eficiência wheat de that you transportação, e want que and também que os need. We want to make compradores sure that fechem you os get the contratos, product e o that que you're nós looking queremos for. é que consigam obter o produto que With estão that, buscando. let's start Bem, taking a com look at isso, the vamos agora falar um 2024 hard pouquinho red sobre winter a nossa crop here in safra the United States. do trigo Hard Red Winter, Samples are HRW. collected As beginning amostras of são harvest coletadas, in então, Texas in May, and quando sampling a continues colheita all the way começa no to the estado hard do red winter Texas wheat em harvest maio,
E nós vamos assim coletando durante toda a colheita. Toda a gestão é feita por uma organização chamada Plain Grains Incorporated. E aqui nós temos o website www.plainsgrains.org. É neste site que nós atualizamos os dados de colheita. E também no website da US Wheat, que também publicam toda a atualização da colheita e também da qualidade. Todos os testes são realizados no USDA, no Laboratório de Qualidade do Trica, que fica na cidade de Manhattan, no estado do Kansas. E este é um ano bastante diferente. Vejam aqui, a área plantada para o trigo de inverno diminuiu e a produção aumentou comparado ao ano anterior. Então, nós temos uma menor área cultivada, mas uma maior produção. Isso em função da seca muito grave que atingiu as planícies e nós então conseguimos aqui voltar à produção normal. Aqui no estado do Kansas, a produção aumentou em mais de 50% comparada ao ano passado. Aqui a produtividade do trigo de inverno, vejam então aqui desde 95 até 2023. Em função da boa genética e também da boa gestão pelos nossos produtores, vejam que a produtividade continua aumentando. Aqui a gente teve uma queda em função da seca severa que nós enfrentamos aqui em alguns anos, mas agora já voltamos à produção normal. Aqui nós temos as estimativas de produção dada em bilhões de bushels. Para 2024, espera-se que ela seja acima do que tivemos em 2023. Aqui neste mapa, e aqui é para 2024, nós temos aqui a área cultivada. Então, tudo que está em vermelho ou rosa, cada um desses estados apresentaram uma queda na área cultivada. Então, para o Hard Red Winter, que é na região central, e o Soft Red Winter, que está mais aqui a leste, veja que a área cultivada diminuiu. Mas apesar de nós termos aqui uma queda na região das planícies centrais, a produção aumentou. Também algo bem diferente com relação às safras, né, de trigo de winter, vejam aqui que ela hoje acontece um pouco mais cedo. Aqui é o progresso, então, dessa colheita, quanto já foi colhido. E vejam aqui para este ano, comparado aqui, está à esquerda dos outros. Então, no estado do Texas, Kansas, em toda essa região das planícies centrais, 7 a 10 dias antes do normal. E atribuir-se isso também a um clima mais seco que nós tivemos durante a primavera, mas também o índice pluviométrico que também nos atingiu quando esta safra estava na sua fase de maturação. Ao mesmo tempo, também o estresse da seca no início da primavera fez com que a gente atingisse o teor proteico que nós desejávamos. Aqui os últimos números da colheita, aqui de 14 de julho, eu aqui destaquei alguns estados. O estado do Colorado, quase 76% já da sua produção. Então, antes, né, do esperado, em 97% já da colheita já foi feita no estado do Kansas, antes do esperado. Nebraska agora está no meio da sua colheita, mas também antecipando. Oklahoma já acabou a sua colheita. E também do Hard Red Winter no estado da Dakota do Sul está começando, mas vejam que eles estão muito próximos da média com relação ao cronograma de colheita esperada. Agora aqui nós temos todas estas informações, área plantada, produtividade e produção. Mais uma vez, nós observamos aquilo que já citamos, e aqui todo o trigo de inverno. Então, aqui nós temos tanto o trigo hard quanto o soft. Vejam, então, que a área cultivada diminuiu comparado aos anos anteriores, mas a área colhida aumentou. Portanto, apesar de nós tínhamos uma área cultivada maior em 2023, muitas daquelas áreas nem foram colhidas em função da seca severa. Nesse ano, nós aumentamos então o percentual de área colhida, a produtividade também tem aumentado ano após ano e com isso nós conseguimos aumentar a nossa produção. Aqui alguns estados e mais uma vez o estado do Kansas com uma área cultivada que diminuiu, mas a área colhida aumentou de forma significativa.
Em 2023, nós não colhemos 30% da área no estado do Kansas em função da seca. E este ano, vejam que a produção melhorou muito, assim como a área colhida, a produtividade também aumentou. Este ano nós somos abençoados nesta região central dos Estados Unidos e os produtores hoje estão com um humor muito melhor que no ano passado, claro. Acredito que todos aqui já conheçam este mapa, que ele é do US Wheat Associates, as regiões onde nós produzimos o trigo da região central até o estado de Montana. Aqui nós temos a região onde nós cultivamos Hard Red Winter e também aqui Colorado, Dakota do Sul, também agora em Wyoming. Aqui nós temos também o fluxo de onde esse trigo é plantado e para onde ele é escoado. Então vejam aqui, da planície central e aqui nessa região vai para a região do Golfo para exportação. O Soft Red Winter vai aqui também para o Golfo e o da planície do Norte vai para a região dos Lagos ou para o Pacífico, noroeste do Pacífico. Agora vamos falar da qualidade dos dados que nós temos agora dessa safra de trigo. Mais uma vez, isso é feito pelo Laboratório de Qualidade de Trigo do USDA, que fica aqui na cidade de Manhattan, no estado do Kansas. Eles fazem testes de moagem, também fazem testes, não é, de panificação e também eles avaliam também novas linhas experimentais. Os nossos melhoristas mandam também as amostras de potenciais novas varietais para que a gente avalie então a performance. Agora vamos falar então sobre fatores de classificação. Vejam que é uma safra bem típica. Aqui o teor proteico 12%, aqui também, esse é o valor também que a gente gostaria de ter. Ele diminuiu um pouquinho comparado ao ano anterior, mas ano passado a gente tinha uma safra com um teor proteico um pouco maior, mas aqui um bom tamanho também do grão. Vejam aqui o teste do hectolitro. Aqui nós temos os valores que estão dando resultados muito positivos e é uma safra muito robusta, com uma boa sanidade. As amostras, quando a gente fala de teor proteico, elas são divididas em 3 categorias: baixo teor proteico médio e alto teor proteico. Com relação ao baixo teor proteico, menos que 11% de proteína. Teor médio, aqueles que contêm entre 11,5% e 12,5% de proteína, e alto teor proteico acima de 12,5%. Agora nós temos um pouquinho sobre os dados dos grãos e vejam que vai ser um bom trigo para moagem, para os moinhos. Aqui os dados que nós temos, vejam aqui o teste do hectolitro, também o peso de 1.000 grãos, teor proteico aqui a 12% de umidade. Vejam então que fica aqui realmente ao redor de 12%, mais de 300 amostras e também o diâmetro do grão. Aqui nós temos um gráfico de distribuição, então, das amostras, mostrando, então, como essas amostras se distribuem. Aqui nós temos o número de amostras que chegaram neste valor específico de peso por hectolitro. Vejam que está exatamente onde a gente gostaria, também proteína, nós queríamos ter os números maiores, aqui entre 12% e 13% de proteína, e vejam que a maior parte das amostras estão dentro desta faixa. Aqui nós temos também a distribuição de acordo com a classificação e os diferentes teores proteicos. Aqui a classificação classe 1 dos Estados Unidos, aqui com o maior teor proteico, 20% das amostras têm alto teor proteico, 24% teor proteico intermediário e 24% teor proteico mais baixo. Portanto, vejam que é uma boa qualidade para o trigo classe 1 com relação ao teor proteico. Agora, estes mapas são da US Plains Incorporated e essas cores à direita mostram o peso do hectolitro, mais uma vez.
Então vejam aqui os resultados desse teste que estão na faixa verde, amarela, laranja. São aqui que nós temos os valores mais altos de peso por hectolitro. Aqui no estado do Kansas, nós temos valores um pouco mais baixos, mas ainda dentro da faixa. E nesta cor aqui mais clara, aqui não se cultiva muito trigo. Desta região nós temos poucas amostras, mas aqui se planta mais milho e soja. Aqui é o mesmo mapa falando sobre o diâmetro do grão. Mais uma vez, todos esses dados serão compartilhados com os senhores pela Plains Grain ou pela US Wheat Associates. Aqui, mais uma vez, o mapa para a distribuição do peso de 1.000 grãos e, finalmente, com relação ao teor proteico. Portanto, isso lhes dá uma ideia de onde vem esse trigo com esses teores proteicos e a faixa realmente está dentro do que nós esperamos nessa região norte e central do Colorado, também do Kansas, região oeste do Texas, onde nós temos um clima mais seco, mais quente, e aqui onde temos um valor proteico melhor. Veja que nós temos altas produtividades também associadas também com alto teor proteico. Tipicamente, esta é uma relação inversa, né? Quando a gente tem maior produtividade, menor teor proteico, mas não foi o caso este ano. Nós temos boa produtividade, bom teor proteico e esperamos que isso deixe a todos muito felizes. Para resumir, então, para a safra 2024 do Hard Red Winter, o que nós temos nós tivemos excelentes produtividades e qualidade do grão, muitas características de grão muito boas para os moleiros, então isso deve favorecer uma alta extração de farinha também. Nós também tivemos aqui valores proteicos que têm um valor um pouco abaixo se considerarmos toda a região, mas ainda assim a produção desta safra comparado a 2019, tem melhor teor proteico e qualidade. Então, a região oeste do Kansas, Colorado e oeste do Nebraska sofreram estresse da seca com um maior teor proteico e uma produção menor. Mas, de modo geral, tivemos boas condições de safra, boas produtividades e qualidade. E esses dados preliminares nos mostram que a gente tem, então, uma safra muito funcional, com boa sanidade e também parece que será muito bom para os compradores quando a gente pensa no preço e na disponibilidade. Nós temos muitos bushels, então, e posso lhes dizer que, do ponto de vista do moleiro aqui dos Estados Unidos, eles estão bastante satisfeitos até o momento com a qualidade do Hard Red Winter desta safra. Esperamos que todos também. O estado da Dakota do Sul terá uma excelente safra, vai ser uma das melhores safras, onde eles plantaram Hard Red Winter e também o Soft Red Spring. E nós esperamos ter, então, uma boa safra nesse estado. E como já disse também, estou muito satisfeita em lhes dizer que o trigo dos Estados Unidos é bastante competitivo. Aqui é um gráfico que me foi compartilhado pela US Wheat Associates. Aqui vejam então os preços FOB e vejam então que o Hard Red Winter do Golfo, nós 12,5% de proteína e também o Soft Red Winter do Golfo, muito competitivo também o preço FOB deles. Aqui nós temos também um outro gráfico mostrando a comparação também com outras origens. Aqui o Hard Red Winter, esta linha rosa, então mais uma vez, muito mais competitivo quando a gente compara as demais origens. E estamos muito felizes também por todos os senhores e senhoras que estão na América do Sul, os países desta região, que representam um dos 20 principais mercados para o trigo dos Estados Unidos nos últimos 5 anos. E nós esperamos poder continuar com esta parceria, esperamos então também oferecer boas oportunidades. E sabemos que o Miguel e toda a equipe da US Wheat Associate de Santiago estão também trabalhando arduamente para que recebam um produto que gostariam de receber.
Meu último slide agora, apenas para lembrá-los que todos os dados desta apresentação foram coletados, testados e analisados pela empresa Plain Grains Incorporation. É uma organização, então, que tem também o patrocínio de produtores dos estados do Texas, Oklahoma, Colorado, Kansas, todos aqueles estados. Trabalhamos em conjunto com o Laboratório de Qualidade do Trigo de Inverno do USDA, e mais informações serão, então, apresentadas neste website. E, claro, também o website da US Wheat Associates. Com isso, eu concluo. Muitíssimo obrigada a todos pelo seu tempo, pela participação. Muito obrigada, Miguel, pelo convite para estar aqui e participar. E, ao final, então, eu estarei à disposição para responder suas dúvidas e perguntas. Muchas gracias, Aaron. Muito obrigado, Aaron, pela excelente informação, pela excelente apresentação. E como já disse, nós responderemos a todas as dúvidas e perguntas ao final do webinar. Rapidamente, eu gostaria de reforçar alguns pontos de interesse. Apesar, então, de nós termos uma área cultivada menor na safra 2024 e 2025, a colheita foi maior em 2023 e 2024. Um dado importante é que nós também tivemos 30% da área plantada que não foi colhida, isso em função das condições climáticas. Então, veja a importância do clima no desenvolvimento dos diferentes tipos de trigo e classes. Excelentes notícias, Aaron. A classe número 1, trigo muito limpo, 71% então desta colheita do trigo. Esperamos que tenha um teor proteico de 11,5 ou mais de proteína. Um dado muito importante para os nossos clientes. Também o peso específico, o peso do hectolitro, que significa que isso terá uma vantagem para os moinhos. E também devo citar que também, para a área de panificação, a maior tolerância à fermentação que nós temos com os trigos americanos quando a gente as inclui nas misturas da farinha para panificação. E nós sabemos que para a América do Sul, 70% da farinha comprada vai para a panificação. Todas as perguntas serão respondidas ao final e agora eu gostaria de passar a palavra a Erica Oakley, que vai nos falar então agora sobre a qualidade do trigo e também da atualização da safra de Soft Red Winter. Arika, a palavra é sua. Thank you, everyone, and appreciate. Muito obrigada, Miguel. Muito obrigada a todos e a todas. Quero agradecer o convite para lhes falar. Eu sou a Erica Oakley, sou a vice-presidente de programas da US Wheat Associates e eu fico na nossa sede, que fica um pouquinho nos subúrbios de Washington, D.C. Eu sei que na América do Sul está frio agora, mas aqui está quente. Eu vou começar compartilhando a minha tela. And if you can just let me know if you see that, Miguel. Por favor, me avisem se conseguem visualizar os meus slides. Okay. Muito bem. All right. So we'll just go ahead and get Bem, mais uma vez, vamos começar. E a minha apresentação é curtinha, mas com muitas informações. Nós vamos falar um pouquinho sobre onde nós cultivamos o Soft Red Winter e também as áreas de exportação. Vamos falar das condições de plantio, produção, como esta safra está progredindo, também os dados de testes preliminares, vamos falar da oferta e demanda e também vantagens e aplicações do Soft Red Winter. Como sabem, nós temos aqui as classes de trigo que são produzidas nos Estados Unidos, são 6 e cada uma delas com suas próprias características e propriedades, principalmente quando são usadas em misturas. O Aaron fez um trabalho excelente falando do Hard Red Winter e agora eu vou dar um pouco o assunto e falar do SRW Soft Red Winter. O Soft Red Winter, ele é cultivado principalmente na região leste dos Estados Unidos e também na região sul,
nos estados da Louisiana, Alabama, chegando até os estados de Michigan, Wisconsin e na costa leste. Cada vez mais também ele está indo mais para a região oeste, chegando até Oklahoma, Kansas e Texas. E a cada ano, nós da US Wheat Associates, nós publicamos um relatório de qualidade, falando então das amostras dos 11 estados que são pesquisados. E vejam que nós temos duas regiões específicas de exportação, a costa leste e a região do Golfo. É assim que nós escoamos esse trigo. Então, ele vai pelo rio Mississippi, chegando até o Golfo, e uma pequena porção é exportada, então, pela costa leste, que são esses estados aqui em marrom mais claro. E aproximadamente 72% da produção total de soft red winter está representada, então, também no relatório anual de qualidade. Ou seja, assim nós conseguimos entender como esta safra está indo de ano após ano. Quando nós avaliamos, então, esta safra deste ano comparada ao ano anterior, então, na outono, nós tínhamos altos preços em função da invasão russa na Ucrânia. E com isso, nós tivemos também um aumento da área plantada, foi 3,2 milhões de hectares. Esses preços elevados não se mantiveram e, portanto, enquanto estavam pensando sobre o que eles iriam plantar para este ano, quando voltaram a campo, eles responderam então àqueles preços que diminuíram e também o preço dos insumos que ainda aumentou. E com isso, nós tivemos uma margem de lucro menor e com isso a gente vê uma queda na área cultivada. Foram 2,5 milhões de hectares comparado a 3,2 milhões de hectares para a safra anterior. Quando nós avaliamos agora a produção, não só nós tivemos esse aumento agudo na safra do ano passado, mas vejam também que tivemos excelentes condições de produção de cultivo, que levou a uma produtividade, a um recorde nos últimos 9 anos. Então, a maior produção e também a maior produtividade. Agora, para a safra 24-25, vejam que as condições também estão muito boas. Espera-se que a produtividade também seja melhor que a esperada, mas lembrem-se que nós tivemos uma redução de 20% na área cultivada, por isso a produção vai diminuir. No início deste mês, a estimativa então do USDA é que 9,3 milhões de toneladas métricas serão colhidas. E como está a safra, então, deste ano? Bem, nós observamos que, assim como Aaron já falou para o Hard Red Winter, nós podemos aqui observar que esta linha marrom, não é? Para a safra 24-25. E vejam que agora nós conseguimos observar esse aumento desde junho, e veja que ela já está se descolando, então, da média de 5 anos em azul no pontilhado. Isso significa que muitas das regiões de cultivo enfrentaram uma seca bem acentuada, e com isso a gente teve então impacto na maturação. Hoje nós temos também a colheita que está sendo feita agora. Esperamos que 98% já esteja já colhido até 15 de julho. Nós esperamos que daqui a 3 nós teríamos uma antecipação do colhimento total em 3 semanas. E também, como no ano anterior, as condições para este ano são excelentes. Quando a gente avalia esta linha marrom, vejam que ela é de forma consistente melhor que a média dos últimos 5 anos e também do ano anterior. Isso avaliado pelo relatório dado pelo USDA. Nós também houve também algumas preocupações com relação à vomitoxina e também com o período de floração. Mas nós sabemos, não é, que para quem vai comprar é sempre importante que se peça a inspeção de vomitoxina. Mas, no modo geral, o que a gente vê é que nós temos aqui alguns casos, né, de áreas onde nós tivemos um problema, mas vejam que a produtividade e a qualidade são, de modo geral, muito boas. Agora, falando de qualidade, vamos então pensar nesses testes preliminares.
Aqui do relatório da semana passada, vejam que a qualidade parece muito semelhante à da média dos últimos 5 anos. E a classificação é agora 2, mas isso em função também do peso do hectolitro, que está um pouco abaixo. Este gráfico mostra a distribuição e vejam então que são dados, são médias de 232 amostras que já foram testadas este ano. E vejam aqui neste gráfico que 34% das amostras têm uma classificação 1 e 45% são classificadas como grau 2. Então, essas amostras são pelo menos de grau 2. Mas nós temos mesmo assim uma safra bastante uniforme. E a média do peso específico, o peso do hectolitro, 77,81. Mais uma vez, agora pensando também com aquelas 233 amostras, 89% delas têm um teor proteico que varia entre 8 e 10%, isso com 12% de umidade. Isso é muito típico para o Soft Red Winter, mostrando também que é uma safra bastante consistente. E a média atual é 9,6%. Isso com relação à proteína. Aqui nós temos também a distribuição para o peso de 1.000 grãos. 69% das amostras tiveram peso de 1.000 grãos entre 30 e 35,9 gramas, mostrando então mais uma vez que é uma safra bastante robusta. E finalmente, quando nós avaliamos os dados, 78% dessas amostras têm um Foley Number de 300 segundos ou mais. Isso mostra que nós não tivemos muitos danos e também, quando a gente fala a média do Foley Number, 316 segundos. O laboratório agora está fazendo testes compostos e nós esperamos também poder avaliar não só, não é o grão, mas também a farinha, a massa. Agora vamos falar um pouquinho sobre oferta e demanda. Como podem ver, mais da metade do Soft Red Winter é usado no mercado interno e aqui vejam que as exportações caíram 19% comparado então ao ano anterior, mas ainda assim estão 6% melhor que a média de 5 anos. O que explica isso é que nós temos, então, boa produção ano após ano e o Soft Red Winter é uma classe que tem um preço muito competitivo e, por isso, uma boa presença para exportações. Também com relação aos estoques de passagem, foram excelentes e, por isso, nós os temos disponível. Aqui nós estamos avaliando, então, os dados comerciais de venda, isso 12 de julho, e vejam aqui que nós temos 16 mercados para o Soft Red Winter em 2023, 2024, comparado então a este ano 2024 e 2025. E vejam que nós temos aqui esses 5 países presentes nesta apresentação: Peru, Equador, Brasil, Colômbia e Chile. Nós queremos agradecer a todos pelos seus negócios. Agora, neste outro gráfico que o Aaron já mostrou, mas apenas para lhes mostrar que os preços são bem competitivos de modo geral e que a tendência é de queda desde maio. Portanto, um preço bastante competitivo neste momento. Para poder encerrar, aqui nós temos então uma imagem com as vantagens do uso do Soft Red Winter para as misturas. É muito bom podermos misturá-las, porque ela nos dá a oportunidade de termos um tipo de farinha muito bom para diferentes tipos de uso. Muitos, então, fazem essa mistura com Hard Red Winter ou com Hard Red Spring, para que a gente possa melhorar a textura e também o volume, não é, de produtos de panificação. E isso também melhora até a qualidade da massa, ou seja, uma grande oportunidade. Também, o teor proteico de baixo a médio é ideal para que se possa usar para a produção de diferentes tipos de farinhas, principalmente para bolos, para também a panificação. Então,
para toda essa indústria. E também nós temos um tamanho de partícula que é mais fino, melhorando a absorção, e também muito melhor para biscoitos, crackers e também para snacks. E, finalmente, né, oferece então essa boa farinha para esses produtos, como já foi citado anteriormente. E para alguns, então, desses produtos onde pode ser usado, aqui apenas uma imagem com as diferentes aplicações. A gente pode usar, então, como uma única farinha ou para mistura. Finalmente, sei que o nosso escritório de Santiago também apresenta o nosso relatório semanal e, se quiserem assinar diretamente, ele está disponível em inglês no nosso website, usweek.org. Com isso, eu gostaria de agradecer a todos pelo seu tempo, pela sua participação. Estou à disposição para responder quaisquer perguntas. muchas gracias, Muito Erika. obrigado, Érica. Muchísimas gracias por la excelente Muito obrigado presentación. pela excelente apresentação. Primero, comentar que todos Gostaria de los comentar participantes en este que seminario saben que el software de aos Winter participantes es que una sabem clase que o única Software Winter é con uma classe cualidades exclusiva, únicas, única, com performance qualidades únicas para los únicas e também com diferentes desempenho, usos também para los exclusivo para os cuales seus se diferentes usos. utiliza. No existe mejor clase para Não producir tem classe melhor para galletas, que a tortas, gente possa panqueques, produzir também todas las bolos, regiones produtos del de mundo. Ningún panificação, competidor nuestro crackers, dispone e de nenhum una outro clase concorrente con esta nosso particularidad. tem uma classe Hemos com visto esta que funciona particularidade. excelentemente Nós bien vimos que también para funciona las muito mezclas bem en também harinas para panaderas misturas y lo hemos também, não visto é? en Para diferentes a área de mercados de panificação, e nós Sudamérica, já como en vimos los isso em últimos diferentes años. mercados da El software América Winter do también ha Sul. sido E o utilizado Software o Winter também já considerado foi usado ou para mejorar la considerado extensibilidad o en uso para algunas melhorar a harinas extensibilidade em alguns o tipos de para algunos tipos de farinhas, ou mezclados, como lo também mencionó Erika en su para presentación. diminuir o tempo La de calidad, mistura. estamos A tranquilos, qualidade, nós similar al estamos promedio de los bastante últimos 5 años, tranquilos, hemos porque visto una calidad seguimos com a decente, média que nós temos dos grado últimos número 2 anos, en e a promedio. classificação de grau El 2, único essa é factor a que nos média. pega O único es el fator peso aqui específico, seria, que es então, ligeramente o inferior, peso por do eso hectolitro, o tenemos peso el grado específico, número que é um 2, pouco pero inferior, é es isso un que nos leva a trigo ter o grau 2, que va a cumplir con la mas é um calidad trigo que vai, que com nos esperan. certeza, Más oferecer a del qualidade que 80%, nossos casi el clientes esperam. 80% Mais de con un foil 80% ou sobre quase 300 80% segundos. também com Eso también es um número importante muito bom para los de compradores falling pequeños. number, que é muito Así importante que con para os esta nossos recapitulación compradores, né, de pelo nos menos podemos 300 ir segundos. directamente Por isso, agora a nós las podemos já preguntas. abrir as Tenemos el día perguntas de dos hoy. participantes. Voy a partir desde el principio. Deixe-me ver aqui desde o início quais foram as Klaus, si me perguntas que levantas nós una pregunta, tú me recebemos. cuentas. E Cláudia também, por favor, me Eh, ajude aqui com as perguntas. Muchas Sim, gracias, Klaus. muito obrigado. Vemos, nos preguntan desde Nós temos Colombia, aqui uma pergunta da Colômbia. ¿a qué se debe la disminución A que se de la deve essa producción de trigo queda da software de Winter, produção de trigo teniendo Soft Red Winter? que la señora Erika Oakley contestó Acredito esta que a pregunta senhora Erika durante Oakley su já nos presentación? respondeu a Básicamente sua pergunta durante a es a que la apresentação, temporada anterior hubieron e precios que muy na safra altos anterior os debido a preços la estavam situación de la muito altos em coyuntura função con da Rusia y Ucrania. Y sin guerra da embargo, esta Rússia contra a temporada, Ucrânia. la E época que também nesta siempre el software temporada, winter fue al contrario, nós temos los exatamente o precios estaban oposto, e os bastante preços também deprimidos, estavam digamos, lo que no bastante incentivó a los menores, productores né, houve uma queda dos preços e por isso o a produtor sembrar americano não se más incentivou trigo tanto software a winter. plantar mais desse trigo No Soft Red sé, Winter. Erika, creo que esa es la Não sei, principal Erika, razón. acho que No sé esse é o si acho que te esse é o principal gustaría motivo, mas agregar. não sei se gostaria de acrescentar alguma Nope, that's coisa, por correct. favor. It was the prices were Não, lower, está but the correto, os input preços estavam prices mais stayed baixos e kind of também o high, preço dos and so there were insumos tighter estavam ainda margins altos. Por for isso, as farmers. And margens de so lucro they looked at diminuíram their para os balance sheet and produtores. said, Eles we have to make analisaram, these não more é, a hires this sua year. planilha do seu relatório financeiro e viram que não valia tanto a Excelente. pena. Muito bem. Después tenemos una
Também temos uma outra pergunta aqui de nuestros contactos en Brasil. dos Bom dia, nossos qual colegas tipo de do pão é feito Brasil. con Bom estos dia. testes? ¿Qué Qual tipo de tipo de pan pão que são se feitos nos realiza testes? Então, que tipo con de los test pão panaderos é que se feito hacen, digamos, considerando os en trigo testes Harvard Winter? com o ¿Alguien trigo nos Hard Red podría Winter? comentar un poquito? Yo Aaron, tengo não una sei se idea, me pode parece que nos está falar. Eu tenho dentro uma ideia, del mas protocolo de AACC, acho que é de pero acordo quedamos também atentos a com tu o comment. protocolo da ACC, mas, por Yeah, favor, pode you're responder. exactly right. Sim, está Loaves of white coberta de panther razão. is São what the pães evaluation is. brancos. Esse é o tipo de pão que é And feito para that's the same avaliação. for Correcto, y soft para red nuestra amiga winter. Jacqueline, É a mesma coisa para No, I was just gonna say, o it's the trigo same for Soft soft red Red winter Winter. too. It's the same É o mesmo pathogen tipo de red pão que é testing. feito, então, para os correcto. testes. Si no me Muito bem. equivoco, Bem, se Jacqueline, não estou esa enganada, formulación Jaqueline, bueno, contiene un bajo porcentaje de a azúcar, un formulação bajo que porcentaje contém de um grasa. baixo percentual de açúcar, baixo ¿Qué es la típica percentual formulación de gordura, que é a utilizada formulação para típica que é evaluación de usada, então, harinas para en el avaliação de laboratorio? farinhas Después nos nos puedes contactar laboratórios. por interno y yo Depois, te se puedo quiser, por mandar favor, entre em contato los conosco em porcentajes particular e eu para posso este lhes tipo dar, então, de também pruebas. os percentuais exatamente El usados. adelanto de la Nós cosecha ha temos mostrado também uma outra algunas pergunta, que diferencias a en las colheita características mostrou diferença debido a la nas panificación. características Una também buena para as pregunta, farinhas de Aaron. panificação. Yo la hago Aaron, en español despacio. vou falar En devagar este em adelanto en espanhol. la cosecha Então, del aqui, quando a trigo gente Harvard fala que Winter, hoje a colheita ha está mostrado alguna adiantada, diferencia isso mostrou en las alguma diferença com características debidas relação às para la características das panificación. farinhas para a panificação? Yo tengo mi punto de vista, pero me Eu gustaría tenho meu tener ponto de vista, el mas punto de vista gostaria tuyo. então de escutar a sua opinião. We have, it's pretty preliminary data. We Bem, são os dados bastante preliminares. Nós fizemos algumas colheitas e depois trabalhamos também com um composto. Nós temos também aqui um laboratório de testes e nós vemos um bom volume do pão e nós observamos já essa boa tendência já há alguns anos. Nós estamos também avaliando aqui também a farinha em si. Excelente. Muchísimas gracias, Aaron. Muito bem, muito obrigado, Para Aaron. nuestro amigo Mario Penacchiotti, E para o nosso yo colega recomendaría Mário que él, Pennacchiotti, o que eu ya que tuvo la diria, oportunidad de trabajar con nosotros, já tive a también lo sabe, oportunidade de trabalhar el também trigo com os americano, senhores, já sabem que o independiente que trigo este dos año Estados vemos que Unidos, apesar de este ano utilizando termos mucha competencia, observado que más del 71% de la cosecha en nós Harvard sabemos que Winter tiene máximo 71% então 11,5% de do Hard proteína. Red Winter tem então Sabemos um teor proteico nosotros acima de el 11,5 e trigo nós Harvard sabemos Winter, que o trigo Hard independiente que Red este año Winter, tiene un buen consumo independentemente de este proteico, ano ter um bom tiene teor una muy buena proteico, calidad de tem producto, também uma por lo boa que se refleja qualidade. no E solamente isso vai en las refletir características visuales de não volumen, apenas nas como siempre características hemos mostrado visuais e de también, volume, en una mas mucho também mejor tolerancia que cualquier em otro uma origen, melhor lo que tolerância que permite de qualquer reducir, digamos, el outra uso origem de de trigo. mezclas Com isso, nós panaderas podemos para diferentes diminuir productos. também o uso de misturas. Tenemos una pregunta de Brasil, Nós temos uma mi pergunta estimado do Aaron, Brasil aqui, o pues Aaron, se puder recordar nos falar cómo está também, el se falling puder number nos este lembrar como año está o falling para el number caso del Harvard Winter. para o Hard Red Temporada Winter, pasada creo que no comparada com debemos a tener safra mucha anterior. diferencia. Acho que não devemos ter muita diferença, não é? Yeah, it's normal. Sim, os valores estão dentro da média. O falling number tem uma correlação também com os danos que nós temos, então, e nós sabemos que talvez a gente tenha um falling number menor em algumas áreas, mas veja que também no Texas nós temos também a produção, não é, de produto para ração animal. Então, e esses lotes com um falling number que não seja o mais adequado, vai se destinar à ração animal. Mas eu diria que o falling number, de modo geral, está muito bom. Excelente, excelente. Muito Gracias bom, por compartir excelente. esa Muito información. obrigado por compartilhar Tenemos esta otra informação. pregunta Temos outra para la pergunta señora aqui Erika Oakley. para Y a es senhora Erika respecto Oakley. a si es que tenemos resultados promedio
que temos a média de vomitoxina de DOM para o software winter, para esta safra específica? They are currently being tested. Bem, eles For estão Dawn, sendo testados and agora para a I think that vomitoxina Dawn is e slightly nós of the acreditamos early sample testing that que I did esses get, testes Dawn is preliminares, slightly elevated, but a given that's vomitoxina está um pockets of pouquinho areas elevada, that mas we veja see que são em some bolsões, em áreas moisture, específicas, during flowering onde a period. gente So teve, então, um aumento da umidade Maryland durante a got some floração. O estado de Maryland rain during that teve critical period. também uma And so I think presença, potentially né, we de start to chuvas nesse see período. that Eu acho impact, que but seria mais we impacto should na have costa some leste, good Dawn mas data nós in the devemos next ter few bons weeks. dados com relação à vomitoxina daqui a algumas semanas. Muchas gracias, Erika. De acuerdo Muito contigo, obrigado, creo Érica. que, Então, eu los concordo cultivos de DON que van a e estar diria que as áreas onde nós teremos um teor de vomitoxina um pouco maior se devem principalmente a alguns bolsões específicos, onde houve então um aumento do índice pluviométrico, principalmente numa fase crítica, não é, do crescimento, e que tem afetado. Mas pessoalmente não acho que nós teremos qualquer problema também, nada diferente do que nós temos. E não devemos ter nenhum problema também em seguir também sempre especificando quais são os valores máximos, não é, permitidos para o mercado da América do Sul. Eu gostaria apenas de acrescentar, Miguel, que é sempre importante a gente que o comprador inclua sempre suas especificações. Sempre. Perfeito. Muito obrigado, Érica. Agora nós temos também uma pergunta do nosso amigo Douglas, da Aliança Agrícola do Brasil. Eu vou ler a pergunta. Basicamente, o que ele diz é: sabemos que o trigo americano é muito padronizado. Poderia nos explicar qual é o processo de classificação desde a produção, desde o campo até a exportação, que faz então com que esta classificação, considerando os diferentes graus, e que a gente não tenha uma mistura dos trigos, não é, nesse processo? Eu acho que eu vou passar a palavra a você, nós sabemos que é um especialista nesse assunto, né? Com certeza. Quando o produtor entrega, então, a produção para o elevador, nós não temos nenhuma classificação que é feita nesse momento. Eles farão teste apenas da umidade, peso do hectolitro, vão procurar por matéria estranha, em alguns casos também vão avaliar o teor proteico e possivelmente também até oferecer descontos ao produtor em função do peso do hectolitro, DOCA de matéria estranha e outros. E o elevador, então, vai agora carregar isso em trens ou em carretas. E aí isso vai passar depois, então, para os elevadores nos terminais. E no estado do Kansas, eles já têm um serviço também de fiscalização de inspeção. E nesse caso, seria então esse serviço de inspeção do estado do Kansas, que é a agência autorizada pelo USDA para fazer a avaliação. Então, eles farão a sua fiscalização e vão designar uma classificação, e aí para esse trem. Aí o trem vai para o porto de exportação, seja Houston, por exemplo, e é aí então que esse trem será descarregado, é lá que será feita a mistura, dependendo do que o cliente pediu. E a classificação final vai ser designada pelo Serviço de Inspeção Federal no porto. Então, Miguel, por favor, me corrija se eu esqueci alguma coisa. Não, é isso mesmo, muitíssimo obrigada. E qualquer pergunta adicional, Douglas, sabe que pode entrar em contato conosco e nós podemos lhe oferecer outras informações. Mas uma das vantagens do trigo dos Estados Unidos é essa padronização.
E, desta forma, os moinhos podem usar o trigo dos Estados Unidos com confiança para os diferentes produtos que queiram produzir. Nós temos muitas perguntas, então vamos seguir. A outra pergunta do Brasil sobre os valores de vomitoxina para o Soft Red Winter. E Erika Oakley já nos respondeu essa pergunta, que esses estudos estão sendo feitos agora. E assim que nós tivermos estas informações, nós compartilharemos com nossos clientes para que a gente possa comparar, então, os valores atuais com o das safras anteriores. Temos outra pergunta também sobre o Hard Red Winter. E, Aaron, nós sabemos, então, que você vive e trabalha no estado do Kansas, mas um dos participantes nos faz uma pergunta sobre a produção do Hard Red Winter no estado de Montana, que é importante, e também para a exportação dessa classe pelo noroeste do Pacífico. Bem, a Erika também pode acrescentar informações. Nós realizamos uma chamada semanal entre os diferentes estados para a gente poder compartilhar informações sobre a colheita. O inverno foi mais longo em Montana este ano. E por isso, não é? O clima ficou bem frio aqui. Eu acho que nós estamos um pouquinho atrás, não é, em Montana, mas a safra parece ser muito boa, não é, Erika? Sim, com certeza, é isso mesmo. Eles já nos falaram que parece que a safra do estado de Montana será muito boa, então dedinhos cruzados. O clima tem que nos ajudar também. Muito bem, excelente. Também temos outra pergunta aqui, que pergunta como, com relação à demanda dos trigos Hard Red Winter, Soft Red Winter, tanto do ponto de vista doméstico quanto internacional, levando em conta que no ano passado a produção de Soft Red Winter foi 19% maior. E para esse ano, os Estados Unidos terão algum problema para cobrir a demanda, considerando a redução da produção de Soft Red Winter? Eu tenho a minha opinião própria, mas de qualquer forma, Aaron e Erica, se tiverem algum comentário sobre isso. Bem, o que eu ia dizer para o Soft Red Winter é que a gente tem bons estoques de passagem. Então, quando a gente pensa nisso, e também a produção está na média, não é que nós temos uma queda aguda também. Então, quando a gente avalia, e considerando todos esses aspectos, nós teremos sim boa disponibilidade do Soft Red Winter. Eu acho que todos também sabem que o valor, não é, o preço do Soft Red Winter estava tão alto que a demanda diminuiu e hoje o cenário é diferente. Nós temos também, claro que temos o trigo disponível para os nossos clientes domésticos e estamos dentro do normal. Muito obrigado pela resposta, excelente resposta de ambos. Eu fico muito aliviado, né, porque seria a minha resposta. Então, os estoques de passagem de Soft Red Winter do ano passado, mais a produção anual, nos indica que não teremos problemas com relação ao abastecimento. E com relação ao Hard Red Winter, também os preços internacionais do ano passado foram tão altos que nós sabemos que, considerando as condições atuais, isso vai melhorar e nós teremos trigo disponível para atender também a todos os nossos clientes, não só da região, mas também no mundo. Nós temos agora uma pergunta com relação à mistura. Os dois trigos são recomendados para panificação ou qual seria, então, a sua combinação? Bem, eu vou responder a pergunta ao senhor José Gregório. O Hard Red Winter é um trigo para panificação. E o que nós observamos é que em alguns mercados nós também podemos até agregar 10 a 20% de Soft Red Winter a essa mistura para que a gente melhore a extensibilidade, considerando também que o trigo Hard Red Winter, quando ele é avaliado,
que a gente pode incluir até 20% do soft red winter e com isso a gente terá uma farinha com excelente qualidade para os diferentes produtos de panificação produzidos na América do Sul. Senhor José Gregório, qualquer outra pergunta, entre em contato conosco diretamente. E podemos, então, também lhe dar mais informações sobre os testes realizados no nosso laboratório. Agora, aqui, saudações ao Aaron, de um dos participantes que acabou de vir da Kansas State University. Go Cats! E agora, outra pergunta do Brasil. Qual é a média de resultado de estabilidade e também de W para os dois tipos de trigo? Não sei se a gente tem esses dados já ou se estão processando isso, Aaron e Erika. Ainda um pouquinho cedo para a gente apresentar esses dados, porque, como falei, nós estamos trabalhando com amostras compostas. Posso lhes dizer o que a gente está vendo aqui no nosso centro de inovação e falar com nossos clientes aqui domésticos dos Estados Unidos. Eu diria, então, que esses números estão muito bons e a Erika talvez tenha outros dados. Não, não tenho, mas eu espero ter esses números, porque agora estão trabalhando agora com os compostos para o soft red winter e eu espero, então, que a gente tenha um pouquinho desses dados de massa e também depois de estarem assados posteriormente. Nós também espero que a gente consiga também ter os dados já de vomitoxina e que seja apresentado no próximo relatório de atualização da colheita nesta sexta. Obrigada. Muito obrigado, Erika e Aaron. E nós queremos sim compartilhar todas as informações com nossos clientes. A gente sabe que estabilidade é muito importante para o trigo Hard Red Winter e seu uso na panificação. E o que eu observo é que com o teor proteico também que o valor de W vai cumprir totalmente a necessidade do mercado sul-americano. Nós temos uma pergunta aqui do Brasil, falando do trigo Soft Red Winter. Se nós estamos de acordo, é do Maurício Matias. Um abraço, Maurício. Bom, o Soft Red Winter, Maurício, além de ser utilizado, então, para massas frescas e biscoitos, também pode ser utilizado, sim, para panificação. Eu acho que, com muito orgulho, poderia ser utilizado até 10% com bons resultados. E vai depender também, claro, não é, do tipo dos aditivos que estão sendo usados. Nós sabemos que não são os mesmos aditivos, né, que usamos quando a gente usa um trigo argentino ou um trigo dos Estados Unidos. E se precisamos de mais informações sobre essas misturas e inclusão do Soft Red Winter para a panificação, por favor, me escreva diretamente e será um grande prazer compartilhar as informações que nós temos agora dos testes realizados no nosso laboratório. Agora nós vamos encerrando, nós temos aqui 4 perguntas, mais uma vez, se vamos ter a disponibilidade do Hard Red Winter durante todo o ano? Sim, vamos ter sim disponibilidade. O Andrés Guerron, de Hard Red Winter durante todo o ano. E também para o mercado sul-americano. E os preços esperamos sim que sigam sendo competitivos e de toda forma serão mais competitivos que na safra anterior. Mas não se esqueçam, Hard Red Winter, não é? O que importa é que é uma farinha que seja destinada à panificação. Isso permite não só diminuir o custo, também com aditivos, e também melhorar as características dessa área. E isso que nós estamos buscando também, e com os produtores de farinha. E com relação, qual é a norma ou a regulação para exportação e comercialização do trigo referente a resultados de micotoxinas e também a pesticidas? Aaron e Erika, essa é uma pergunta que nós iremos responder. E também com relação à regulação, vai depender de cada mercado. Todos os mercados têm limites diferentes e valores máximos de micotoxinas que podem também estarem presentes nos cereais
importados, assim como o teor de pesticidas. Claro que vai depender, então, também de onde o comprador está. Se precisar de mais informações, também, como nós já falamos, por favor, entre em contato conosco, porque isso vai mudando sempre também. Nós que estamos no Chile já observamos algumas mudanças também na nossa legislação. E há sempre também uma regulação para trigo e outra para farinha, que são diferentes. Qualquer outra informação, Sebastião, por favor, entre em contato diretamente. Vitrificación. No entiendo Nós muy bien temos esta pregunta, Mauricio. a pergunta do Maurício Matias sobre o teor de ¿Cómo podemos vitrificação. Não clasificar entendo como nós teor de podemos classificar o vitrificación teor de en esta vitrificação cosecha de trigo soft nessa Red Winter safra, pensando né, que el trigo de soft por defecto trigo no soft tiene granos winter. vítricos. Veja, Un não, o trigo soft más winter não arenoso tem si grãos tiene vítreos, ele é mais después puedes para mandarme un farinha, ele é correo mais o podemos hacer farinhento. una Então, llamada y te se puedo aclarar quiser, pode, ese por tema favor, sin entrar em ningún contato conosco, problema. nós faremos uma chamada, tá bem? Y en el caso de los resultados de soft red Bem, no winter caso referente a DON, também do se soft red encuentran fuera winter de com relação a especificación, DOM, também ¿cuáles se son los estiver fora da pasos que sigue especificação, la US quais WIT? são os passos que a Si los US WIT límites segue? en el Bem, nós caso temos os de que los limites, niveles mas de DON se, en el trigo se o valor sean de mayores vomitoxina no a trigo los estiver especificados acima en mi das contrato de compra, especificados no contrato nos de pueden compra, contactar como US WIT podem entrar em y contato nosotros com a US podemos WIT actuar e como nós, mediadores então, algunas veces con el teremos os exportador para que no se mediadores olvide também que en caso trabalhando de los com Estados o Unidos exportador, mas mais uma somos vez, la para os opción más Estados confiable Unidos, del nós mundo. somos a opinião Todas mais las confiável do exportaciones mundo. son analizadas Todas por un as ente Tudo gubernamental, é el avaliado Servicio pela Nacional de agência Inspección de governamental. Granos, y É son quienes esse siguen serviço de y inspeção de definen si la grãos do calidad USDA, e o eles los é que vão niveles definir se a especificados qualidade e en as los contratos concentrações que cumplen estavam con definidas no el contrato trigo que se estão está sendo cargando. atendidas En com o este trigo caso, que foi los carregado. E niveles de neste DON caso, son então, quando a mayores a gente los fala, quando o especificados, hay teor que de DOM informar al estiver acima, exportador é y se importante que encuentra informe o seu digamos, en un tema de importador, não é? revisión de Ainda muestras é preciso si fazer es uma revisão operante de nación de amostras granos, também, e o guarda Serviço de Inspeção contramuestras Federal por de su Grãos embarque por também 60 guarda días uma y contramostra por por ende 60 dias estos após o embarque. reclamos o estas Portanto, observaciones todas essas tienen que ser hechas queixas devem apenas ser son feitas, então, identificadas al arribo de la nave a cada uno de los identificadas mercados. também, Cualquier e vai información depender de adicional, cada mercado. Então, estamos a la qualquer orden para colaborar desde informação el más constante gusto. adicional, por favor, entre em contato Mira qué conosco. buena pregunta acá. ¿Qué Vejam ventajas aqui tiene a el pergunta: quais são as NSDNS versus vantagens temos o CWRS? NS-DNS comparado ao selo Tiene muchas CWRS? ventajas Tem muitas vantagens, não é? y el E, principal além disso, o punto principal es la humedad. ponto é a umidade. Siempre el trigo de Sempre, primavera então, o americano trigo da va a tener primavera menor americana vai humedad que el ter trigo teor de canadiense. umidade menor que o Si trigo nosotros vemos canadense. un trigo de Se primavera nós americano observamos um saliendo trigo por de el primavera Pacífico, americano que vemos sai que el pelo promedio de Pacífico, humedad nós está observamos que a cerca de média de umidade 1.7. está Los é contratos cerca de americanos 11,7. especifican E os máximo contratos 12% americanos de humedad. especificam Sin no embargo, los máximo contratos de 12% de compra de umidade. Canadá Mas vemos o que se contrato de compra especifica com o hasta máximo Canadá, vejam 14%. que ele fala de Ya máximo até solamente en ese 14,5. cálculo tengo E 2,5% somente de neste humedad cálculo, que estoy 12,5% no pagando al máximo de precio del umidade, trigo ou seja, que y você está también estoy pagando no pagando preço flete do por esa trigo e também humedad. você está Ya pagando sabemos el trigo lo no llevamos a frete, né, pela 15,5 umidade. A para gente poder sabe que no molerlo, trigo pode entonces ya ser até tengo una ventaja 15,5 para o moinho. competitiva Então a en gente já ese tem uma punto de vista. vantagem competitiva quando a gente Otro fala punto disso. importante que hemos Outra visto coisa nosotros en el importante que trigo nós vimos aqui com relação ao NS-DNS trigo de Estados NS e Unidos DNS comparado dos al Estados Unidos US comparado ao nuestros trigo amigos de Canadá, dos nossos amigos do que Canadá, tiene una mejor é tolerancia, que há também uma tiene melhor un tolerância. P partido por L en muchos casos Também a mayor gente vê que y o P muchos sobre molinos de L é la muito región maior e consideran muitos un moinhos da trigo região consideram mejorador também um sobre el trigo que é CWRS. melhorador quando a gente Sin compara o ver ni canadense. mencionar ninguna empresa, E nosotros então, hemos visto sem que querer empresas que citar nenhuma utilizaban, por empresa, a ejemplo, gente en vê que Brasil se as produce empresas 60% en la mezcla que y hoy usavam día o están trigo utilizando trigo de canadense com primavera americano, han 60% podido da sua bajar mistura, ese hoje 60 usam o o trigo inclusive americano e o conseguiram 50% diminuir dentro de la esses mezcla, lo que 60% para también se traduce en un 50%. ahorro en Isso trigo de também alta proteína significa, agrícola. então, uma economia quando a gente pensa Eh, no trigo com alto teor Esas son las proteico. mayores ventajas. Bem, Si estas são as necesitan alguna principais otra información vantagens. Se aparte de quiserem esto, de mais alguma encantados de informação, poder por favor, nós compartirla con poderemos ustedes. então falar com todos. Eh,
respecto a la estabilidad de la harina, Última pergunta com relação à estabilidade da farinha. Há algum estudo que indique qual é o percentual atribuível ao processo de moagem e qualidade da proteína? Sim, nós podemos compartilhar esta informação com o senhor Carlos Galvez. Por favor, escreva para mim e para o André Saturno e nós compartilharemos os estudos que nós temos com relação à estabilidade. la relación que puede tener E também a este factor relação que digamos, nós temos de performance panadero com con relação respecto al ao proceso de desempenho na panificação e a Eso todos os es, processos. creo que hemos Bem, com terminado con las isso, preguntas. nós encerramos a Agradecerles sessão de a perguntas e todos, respostas. Quero a todo mi agradecer a equipo de la todos, a USWIT, toda a minha a equipe nuestros da US excelentes Suite, presentadores, aos Erika y nossos Aaron, palestrantes a nuestros excelentes, Erika intérpretes e por Aaron, el e excelente também trabajo aos como siempre, intérpretes y a pelo los más de excelente trabalho de 130 sempre. E participantes também aos que estuvimos mais de conectados de diferentes 130 países de participantes que se Sudamérica. conectaram durante a apresentação Muchísimas de toda a gracias a América do todos. Sul. Hasta Muitíssimo una próxima obrigado a oportunidad. todos e até uma Algo adicional, próxima oportunidade. estamos Quaisquer abiertos dúvidas a adicionais, poder estamos aqui à responderlas disposição para forma poder lhes privada a través del responder correo. de En forma nombre de los privada productores de los per Estados e-mail. Unidos, Em muchas nome de gracias todos por os su presencia y produtores su dos audiencia. Estados Unidos, muito obrigado a todos pela sua participação e até mais. Bom dia.